Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós vemos o trecho santo hoje, do testemunho das pessoas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fazia, de tudo que Ele realizava, de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo aquele povo viver. Algo extraordinário, coisas que nunca tinham visto, coisas inacreditáveis. Um cego de nascença, que todo mundo conhecia, que agora enxergava. Um coxo, que todo mundo conhecia, que agora andava. Alguém que era curado, alguém que recebia dignidade perdida, alguém que tinha a cura para a lepra. Algo totalmente luminoso, estranho, extraordinário, milagroso. Diferente do que nós vemos nos tempos de hoje. Tantas mentiras em nome de Deus, tantas artimanhas em nome de Deus. E aqui nós vemos que nosso Senhor de verdade fazia milagres. E esses milagres estava deixando aquele povo todo atônito. Quem é esse? Quem é esse que está fazendo tudo isso? Quem é esse? É um profeta? É alguém que ressuscitou? Abramos um parêntese aqui. Aquele povo não acreditava na ressurreição. A ressurreição era uma novidade. E Herodes, o tetrarca, ficou também perplexo. Por quê? Porque a maior autoridade da época, naqueles últimos anos, o homem que tinha um discurso mais duro, o homem mais correto, mais justo, Herodes havia mandado degolar. O homem mais justo fora degolado. E Herodes queria saber quem era aquele outro, porque João não podia ser. Herodes tinha visto a cabeça de João em uma bandeja que Herodíades tinha pedido. E Herodes procurava ver Jesus. Olha, minha gente, nós não temos necessidade de procurar nos dias de hoje ver Jesus. Nós vemos Jesus. Nós vemos Jesus na Eucaristia, na sua palavra, na comunidade reunida, na figura dos legítimos pastores. Nós vemos Jesus no sorriso de uma criança. Nós vemos nosso Senhor na figura daquele que necessita de um conselho, de um empurrão para deslanchar na vida. Nós vemos nosso Senhor na hora que nós somos chamados a perdoar, na hora em que nós somos chamados a orientar o outro, a zelar do outro. Nós vemos Jesus no momento em que nós estamos jogados ao léu, com uma doença, com uma dificuldade, com uma barreira sendo enfrentada. E nós vemos que nosso Senhor ali está conosco. Não na ideia, como os pagãos, e infelizmente alguns católicos também, dizem assim, no pensamento positivo. Não. Para nós católicos, minha gente, não existe pensamento positivo. Para nós existe fé. Fé em nosso Senhor, fé em Deus.
Não existe de modo algum pensamento positivo. Do que é que adianta pensar positivo se o meu pensamento não é capaz de transformar aquilo que eu quero? Mas se eu tenho fé, Deus é capaz de tudo, porque nada é impossível para Deus. Só que o problema é que as pessoas hoje não conseguem enxergar Jesus. Não é porque Jesus é uma ideia, não é porque Jesus deixou de curar, deixou de atuar no mundo, não é porque Jesus se esconde, é porque falta fé. Aí de verdade não consegue ver Jesus. Não consegue ver Jesus quem não tem fé. Só encontra Jesus aquele que enxerga a vida com olhar de fé. Se não tiver fé, nunca, mas nunca vai enxergar Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a fé é de verdade uma virtude teologal, como eu falo para vocês exaustivamente aqui na igreja. Só tem, só aumenta, só vive a fé quem pede a Deus. Eu já vi algumas pessoas com a cabeça meio que perdidinha, até dizendo assim: olha, padre, se eu tivesse mais fé, eu rezava mais um pouquinho. Só que é o contrário. Eu preciso rezar mais um pouquinho para que eu aumente a minha fé. E é aqui que muitas pessoas não conseguem se relacionar verdadeiramente com o nosso Senhor, porque vive constantemente uma crise de fé. Minha gente, a fé não é mágica, a fé é de verdade exercitável. Eu tenho que exercitar a minha fé. Daí que a igreja sempre nos faz fazer retiros, exercícios espirituais. Daí que a igreja nos faz fazer penitências, noites de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento, orações mentais, orações vocais, orações repetitivas, como a ladainha, como a oração do Pai Nosso, como o Santo Terço, como o ofício de Nossa Senhora, orações decoradas, a por excelência ensinada por Jesus, o Pai Nosso, Ave Maria, as palavras do anjo, as palavras de Isabel, as palavras da igreja, e tantos meios a igreja nos coloca. Só que, vejam bem, a igreja não pode fazer nada por você para aumentar a sua fé, se você não quiser. Olha, quando eu estava me formando no seminário, eu via tantas criatividades de padres. Cada dia tinha que inventar uma coisa diferente para atrair as pessoas à igreja. E eu, no meu íntimo, eu dizia assim: meu Deus, mas eu não tenho criatividade assim não. E lá atrás, nem imaginava chegar aqui na paróquia. Eu tomei uma decisão. Se depender de estar inventando cada domingo, cada dia uma coisa diferente, não sou eu que vou atrair as pessoas, porque a obra é de Deus. E entendi e entendo que é a perseverança que nos faz aumentar a fé. Não é, minha gente, a novidade que faz a gente aumentar a fé.
não é a euforia. O que nos faz aumentar a fé é a constância. Mas como pregar constância em um mundo inconstante? Como pedir às pessoas para viverem a fé do mesmo jeito, dia após dia, para que ela possa robustecer na fé, se nós vivemos em um mundo de tantas transformações? A igreja não pode fazer nada, o padre não pode fazer nada, nenhum grande santo, nenhum grandiosíssimo santo da igreja pode fazer nada se você não quiser ser fiel a Deus, se você não quiser aumentar a sua fé, se você não se esforçar para rezar e até perceber os momentos em que você está se desviando do caminho, os momentos em que você não tem mais aquele pique de fé, e é preciso parar e dizer assim: eu preciso recomeçar. Olha, são 9 anos e 2 meses e 20 dias de padre. 9 anos, 2 meses e 20 dias de padre. Mas ao longo desses 9 anos, como eu venho tentando dia após dia recomeçar o meu sacerdócio, começar de novo, para não esfriar, e até que Deus me livre, meu Deus, antes de morrer, perder a fé. Vejam, meus irmãos, que não é fácil ser de Deus, que não é fácil servir a Deus, e é na sutileza, na perseverança, na tranquilidade, que dia após dia nós vamos respondendo a Deus. Sutileza, perseverança, tranquilidade, mas não esfriamento de fé. Tranquilidade sim, mas não comodismo. Não levar uma vida cômoda na fé, mas ser alguém que decide ir caminhando aos pouquinhos para Deus. Olha, se vocês me perguntassem assim: padre, me diga uma coisa, eu estou servindo a Deus direito? Eu digo para vocês que a primeira coisa que eu vou puxar na minha memória é o teu compromisso com a missa dominical. É o teu compromisso com a missa dominical. Se eu julgar que a sua presença é constante nas missas aos domingos, eu digo: está caminhando bem, está começando a caminhar bem, ou está caminhando bem. Se eu puxar na minha memória e a minha memória acusar que você não vem à igreja, pelo menos aos domingos, eu vou dizer: você está caminhando pessimamente, porque nem o compromisso de tirar a hora de Deus você tira. Porque tudo passa pela Eucaristia. Você pode ser um bom membro do apostolado da oração, pode ser um perfeito legionário, pode ser alguém que receba a Mãe Rainha todo mês e reze o terço direitinho em casa, pode ser alguém que seja dizimista fiel, que ajude nas movimentações da paróquia, para ir estruturando a paróquia. Pode ser uma pessoa que ajude a todo mundo quando bate a tua porta. Mas se você faz tudo isso e desdenha do mandato de Jesus, fazer isso em minha memória, que é participar e celebrar a Eucaristia,
nada disso vale. Olha, eu interpelava hoje uma pessoa a respeito de um cargo, de uma função de confiança na paróquia. E eu dizia assim: eu quero que destitua essa pessoa da função. Eu não quero que essa pessoa assuma função na paróquia. Ah, padre, mas a pessoa tem ansiedade, tem depressão, tem fobia social. Eu digo, mas só para vir à missa? Porque a gente vê nos status, a gente vê no dia a dia, em todo lugar pode ir. Só tem fobia, ansiedade na igreja. E depressão. Só para rezar, só para ver o encontro de Deus, essa pessoa não serve. Porque, minha gente, olha, você pode fazer tudo. Se você desdenha do mandato de Cristo, que é participar da Santa Missa, você não está fazendo nada. A Santa Missa não é algo acessório na comunidade, que eu vou se eu quiser. Eu sou obrigado a ir. A minha fé católica me obriga a ir à igreja pelo menos aos domingos. E se eu faltar à missa dominical, eu estou pecando mortalmente. Esse padre que nós celebramos hoje na igreja, São Padre Pio, um dos santos mais fortes do século XX. Eu confesso a vocês que não tenho muito acheganhamento com o Padre Pio, não. Eu sou muito cismado com o Padre Pio. Não tenho muita proximidade com ele, não. Mas já assisti filmes, já li uma biografia dele, já escuto muitas coisas, mas não tenho essa relação de amizade como eu tenho com Santa Teresinha, ou com São Carlos Borromeu, ou com São João Maria Vianney, Santo Agostinho. Eu não tenho essa proximidade toda assim. Eu sou cismado com ele, como se fosse um medinho dentro de mim lá. E esse santo é um dos santos mais fortes da igreja, do século XX. Confessava absurdamente, mas um homem totalmente bruto com as pessoas, chegando uma vez no confessionário, né, a dar uma mãozada numa pessoa, para vocês verem o nível como ele era bruto. E Padre Pio, ele no confessionário, quando uma pessoa chegava para se confessar, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que ele fazia era assim: você tem ido à missa? Se a pessoa dissesse não, ele dizia assim: você levante e volte daqui a 6 meses, quando pelo menos você for à missa todo domingo. Pelo menos isso. Uma das situações. Ou dizia os pecados na cara da pessoa. Ele tinha esse dom, essa graça de prescrutar os corações, e dizia os pecados todos. Tanto é que era um fenômeno na Itália. Morreu agora, pertinho da gente, em 1968. E Padre Pio começava sempre questionando a respeito da Santa Missa. Porque não adianta, minha gente, dizer que serve a Deus e é infiel à Eucaristia. Dizer que serve a Deus e não está nem aí para comungar a Eucaristia. Vocês têm obrigação de receber nosso Senhor, que é remédio, que é de verdade o alimento salutar para as nossas vidas. Não adianta querer graças dos céus, bênçãos dos céus, se você é incapaz de fazer a sua parte. Olha, eu acho tão interessante assim. Eu busco primar com muita dignidade por aquilo que é muito santo na igreja.
Muitas vezes eu vejo até irmãos no sacerdócio alimentando certas coisas das pessoas. E vocês me conhecem, já é uma década que eu estou com vocês aqui. Vocês sabem que comigo não existe invenção de nada de fé. Se a igreja aprova, eu faço. Se a igreja não aprova, eu não faço. Nem engano ninguém, nem com bênção, que eu não gosto dessas coisas. É algo meu mesmo. Muitas vezes eu vou celebrar a missa em um lugar, acabou a missa, o padre acabou de abençoar, aí chega uma pessoa na sacristia ou na beira do carro, dizendo assim: padre, me abençoe aqui. Eu digo: minha filha, você acabou de sair da missa, já recebeu a bênção. Padre, mas coloque a mão na minha cabeça. Eu digo: não, está abençoada já. Não sou eu que vou alimentar certas coisas. Ou, quando eu cheguei aqui, vocês lembram? Aquele povo que não vinha na quarta-feira de cinzas para a igreja, chegava na sacristia, não sobrava um punhado de cinza, que era todo mundo levando para os infiéis que não vinham à igreja. Eu disse: acaba com essa armada. Ou a gente pode dar tantos e tantos exemplos. Ou então: padre, coloque a mão em direção da minha casa e reze pelo meu marido. Não. Ou então, na coisa mais simples assim: padre, abençoe a Bíblia. Eu digo: não, a Bíblia já é abençoada. Ou uma medalhinha chega lá escrito Deus é fiel. Padre, abençoe aqui. Eu digo: mas isso aqui não é nada, isso aqui é um texto. Deus é fiel, não é uma imagem, não é um escapulário, não é um texto. Não existe bênção para isso, não. Por quê? Porque nós temos, minha gente, que levar a sério a fé. E se eu, como padre, como pastor, não sou o primeiro a ensinar vocês a chegar aos céus, vocês não vão aos céus e eu vou me condenar. Então é preciso que nós cristãos levemos a sério a nossa fé. Deixemos de ser infiéis, pueris, infantis na fé, e comecemos a assumir o compromisso com nosso Senhor. Por esses dias eu achei engraçado que uma pessoa me disse assim: padre, o senhor vai ficar assinando o mesmo cartão das crianças da catequese após a missa? Eu digo: vou. Deixa eu assinar. Por quê? Porque como pastor tenho a obrigação de exigir que venham à missa. E se não vierem à missa, não cumprirem, os crismandos não entrarem em uma pastoral, não vão receber o sacramento da crisma. Nosso Senhor falou: não jogueis pérolas aos porcos. Ou, não fica bem jogar os pães aos cachorrinhos. Nosso Senhor quem falou. Então é preciso que a coisa que é santa seja tratada santamente, sem corrupção dentro da fé, sem enganação dentro da fé. Você sabe que se você não vier à missa dominical, você está correndo o risco de se condenar, de ir para o fogo do inferno. Vou repetir mais uma vez: você sabe que se você não vier à missa dominical, você está correndo o risco de vida, ou seja, de perder a eternidade. E vejam que vocês têm um padre que nunca se fez de rogado de dizer a verdade e de pregar o evangelho. Não existe um lugar nessa paróquia que eu gastei mais o meu tempo do que esse lugar aqui, para exortar vocês, sem medo. Quando eu estou aqui, estou destemido, sem medo de anunciar o reino e de chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque o amor não pode ser omisso. E apesar das minhas limitações e infidelidades, eu tenho a obrigação de levar vocês aos céus. É triste quando a gente vê uma mãe corrupta, que ao invés de incentivar o filho a caminhar na igreja, faz um desserviço à fé. É triste quando você sabe que tem alguém achando ruim porque o padre está obrigando a criança ou o jovem a vir à missa.
Isso chama-se educação. Minha gente, olha, é aquela coisa assim, não tem exemplo melhor. Você tem um filho criancinha, assim como Pedro, como a Maísa ali, estão nem escutando, né? Pedro, Maísa, e os pais dizem assim: Pedro vai escovar os dentes todo dia, Maísa vai escovar os dentes todo dia, e ainda diz assim: abra a boca que eu quero ver se escovou direitinho, está sujo, volta de novo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando chegar lá pelos 8 anos, a mãe só vai lembrar: você já escovou os dentes? A criança vai dizer já, porque já aprendeu. É a mesma coisa, minha gente, do caminho à igreja. Não existe um trabalho mais precioso, mais grandioso nessa paróquia do que levar essas crianças e esses jovens a Deus. É um desafio. Enquanto muitos pais dão contra-testemunho dentro de casa e deveriam agradecer, porque nós estamos nos esforçando para mostrar às crianças Jesus, aos jovens Jesus, aos velhos Jesus, aqueles que estão amasiados, mostrar Jesus e que necessitam dele para serem felizes. Oxalá, meus irmãos, que a nossa paróquia seja uma paróquia disposta sempre a escutar a verdade e nos fazer entrar em crise e sair da igreja com um propósito assim: não, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu de verdade estou fraco na fé, tenho que me converter. Eu de verdade preciso dar exemplo ao meu filho, à minha filha. Olha que vergonha se os filhos vierem mais à igreja que os pais, onde deveriam os pais ser os primeiros a trazer os filhos. E nós, católicos cristãos, que formamos a igreja de Deus, temos a obrigação de rezar, de interceder por todas as pessoas que estão lutando todos os dias para servir a Deus, e rezar por aqueles que fecharam o coração para a graça de Deus e querem viver desgarrados, só procurando Deus na hora das necessidades. Que São Padre Pio interceda por mim como sacerdote, para que eu aumente a minha fé, creia cada vez mais na Eucaristia e carregue a minha cruz com amor e com temor. Que São Padre Pio interceda pela nossa paróquia, para que surja aqui cada vez mais corações penitentes, piedosos e amorosos, capazes de construir o reino de Deus, para que um dia nós não estejamos aqui simplesmente participando do banquete da Eucaristia, mas estejamos na eternidade participando do banquete eterno, contemplando a Deus com toda a sua glória, junto com os seus anjos e os seus santos, por todos os séculos dos séculos, até o fim da nossa vida. Amém. Vamos seguir.